Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast do Experimenta Guarulhos. O Experimenta é a maior maratona tecnológica de inovação aqui de Guarulhos e é composto por 2 quadros. Nós temos o Pitch for Gru, que é o nosso concurso de startups, e nós temos também o nosso Hackathon, a maratona de inovação e tecnologia, durante 24 horas aí para propor uma solução. Nós temos hoje um convidado muito especial, Daniel Takaki. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse podcast. Nós temos também, do outro lado ali da mesa, comandando os trabalhos, Christopher Montenegro. Obrigado, Thales Guarani, nosso apresentador do podcast, de todos os eventos aqui do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal que você está nos assistindo, é o primeiro episódio do nosso podcast do Experimenta Guarulhos, então é um episódio já histórico, né? Então a gente vai hoje receber uma pessoa que, como o Thales falou, a gente tem esse evento que tem essas duas características, né? De ter o concurso de startups, de ter um hackathon e que nasceu lá em 2017. Então essa é a 8ª edição do evento. Esse nosso convidado, ele tem muita história para contar dessas 8 edições em que nós estamos aqui fomentando tecnologia e inovação na cidade de Guarulhos. Então eu queria que você, Takaki, se apresentasse e explicasse já para a galera. A gente está falando aqui de hackathon, e afinal, o que é esse tal de hackathon? Nossa, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar em Guarulhos. Guarulhos, foi hoje, eu brinco, tudo começou, né? Eu estou aqui desde a primeira edição, né, coordenando os trabalhos aqui desde a primeira edição, junto com essa equipe fantástica da CTI, da CD7, assim, para mim foi uma experiência única. E, cara, tem história pra caramba. O que você estava falando, Thales, realmente tem história pra caramba. Se contar todas, a gente perde a conta. Assim, um episódio só não dá. Mas vamos lá. Um hackathon, basicamente, é uma maratona de inovação. A gente fala que é a junção de 2 palavras, maratona e hacker. Mas, assim, aí, levando em consideração o inglês, fica hackertown, né? Hackathon, né? Eu gosto muito de falar que é uma maratona de inovação, porque a gente tira o peso do hacker no sentido de ter que hackear, de ter que, né, desenvolver, programar alguma coisa. A gente, na realidade, usa o termo hacker como uma coisa mais ampla, não só de desenvolvimento, mas também de você tentar buscar outros caminhos, né? Mas, como aqui, né, um hacker não é bem quisto, não é bem visto, que a gente só ouve falar de hacker quando dá algum pepino lá em algum golpe de banco, né? A gente está preferindo realmente falar como maratona de inovação. E é legal porque, assim, como maratona de inovação, todo mundo pode participar, né? E eu acho que esse é o principal aspecto que a gente tem aqui no Experimenta Guarulhos. A gente tem esse foco em trazer o munícipe, trazer outras pessoas que às vezes nem achavam que era o lugar deles, né? Falar, nossa, poxa, mas eu posso participar? Lógico, deve, né? Se você se sente um criativo, se você tem vontade de ajudar, se você acha que tem alguma coisa que poderia melhorar no serviço público, né? Saber que a Prefeitura de Guarulhos está disposta a ouvir essa sua ideia e talvez até mesmo você possa construir essa ideia junto com um grupo de outras pessoas, eu nunca vi nenhum projeto assim em outras prefeituras da forma como vocês executam aqui o Experimenta. Então, acho que isso tem um mérito enorme, né? Em 2017 nós começamos, já foram 8 edições, a gente está na 8ª edição. E eu vou falar, viu, foi gente pra caramba que a gente impactou. Brincando, nós estamos falando de quase 400, 500 pessoas diretamente impactadas. E olha, tem gente que está voando aí pelo mundo, né, graças à experiência que teve, né, no começo ali de carreira no hackathon. Então, eu acho que é um grande exercício o que foi feito aqui nessa prefeitura. E eu queria te perguntar sobre uma característica específica do nosso hackathon, que é importante deixar registrado para a galera, porque o Takaki, ele participa do nosso hackathon aqui desde o começo, mas ele participa e organiza e facilita hackathons em todo o Brasil, né? Já estivemos juntos em Manaus, inclusive, no hackathon histórico. Em São Paulo ele faz vários também. E então eu tenho um bom know-how, um bom conhecimento desse funcionamento, mas aqui em Guarulhos a gente tem uma característica que é desde o primeiro hackathon, que é também de promover a inovação aberta. Por que a gente fala isso? O nosso hackathon ele tem um tema que é sempre colocado de acordo com uma secretaria que é parceira do evento. Então, para exemplificar, a gente já teve saúde, educação, serviços públicos, transportes, segurança pública. No ano passado tivemos habitação e esse ano, nesse momento que estamos falando agora, o tema é meio ambiente. E sempre são desafios específicos que são levados ao hackathon, bem específicos, né?
como o dessa vez, que é um desafio nacional do zoológico, e que o pessoal tem que trabalhar dentro desse desafio, dentro dessa limitação, e falar, ó, a gente tem um problema aqui, vocês precisam resolver ele, mas da forma que vocês acharem melhor. Como que é para você essa característica desse hackathon que a gente faz aqui, Takaki? Cara, eu vou falar o seguinte, hoje a Innovaction a gente está em 12 estados, né? Então a gente realmente roda o Brasil fazendo hackathons, fazendo essas maratonas de inovação, promovendo cursos, essas coisas todas. E aqui tem essa característica, né? É muito legal porque a gente pega o desafio de uma secretaria, né? Essa secretaria a gente passa um tempão, 3, 4, 5 meses, né? Quase, né, Cris, né, Thales? A gente passa esse tempo com a secretaria acompanhando, fazendo com que eles entendam o que é um problema, né? Para ver se realmente eles têm um problema e não um sintoma, né? E quando eles descobrem, a gente leva para os participantes, surgem ideias que são absolutamente praticáveis. E aí ter o funcionário público, ter aquela pessoa que vem dessa secretaria, para municiar esse participante de informações, acaba ajudando que sejam construídas soluções que efetivamente podem ser aplicadas no município. Sim. Vou te falar que como inovação aberta, né, para um governo, para uma prefeitura, eu creio que esse deve ser um caso muito, se não único, um caso muito raro, né? Então é legal porque a gente consegue construir coisas, né? No ano passado, o plano de habitação, eles estão sendo incubados, já está sendo aplicado, né? Se não me engano, de educação, a gente começou a trabalhar muito próximo de fazer a implementação, contratação deles aqui pela própria prefeitura, né? Tem muitos que acabaram, às vezes por algum motivo ou outro, acabaram não desenvolvendo até o fim aqui em Guarulhos, mas estão desenvolvendo coisas muito semelhantes fora para outras prefeituras, para outros governos. Então, quer dizer, eu acho que como agente fomentador, mas principalmente para que tanto o gestor público descubra o que é um problema de fato, né, que tem essa diferença, e quanto o participante ele poder ter a oportunidade de ter como cliente uma prefeitura que está entre as 15 maiores economias do Brasil, quer dizer, é um caso único, né? Eu acho que isso mostra, vou falar uma visão mesmo do DCTI, no sentido de entender, olha o potencial que um evento desses, quando bem dirigido e bem coordenado, faz sentido. Cara, eu acho que esse é o melhor exemplo de uso de dinheiro público nessa área que eu tenho visto no Brasil. Sim, sim. E nessa questão, né, de ter diversos participantes, nós temos aí, então, a oportunidade de pensar a cidade, né? Nós temos diversos participantes de diversas idades, a partir dos 14 anos de idade já pode participar desse nosso hackathon até aí, então, seus 60, 70, 80, enfim, nós não temos essa limitação, né? Ter esse público que faz parte da cidade de Guarulhos, né, e que pode começar, então, a partir desse hackathon, não só desenvolver a solução, mas olhar a cidade de uma forma diferente. Também é um diferencial? Sem dúvida. A gente pega, mesmo na hora da seleção, não só na hora da inscrição, né, todos são abertos para se inscrever, mas na hora que é feita a seleção, a gente tenta olhar justamente esse escopo, que é um retrato muito próximo, muito fiel, né, do que é o município de Guarulhos. Por quê? E principalmente quando a gente traz um munícipe para participar, independente se ele faz faculdade, se ele fez faculdade, né, se ele tem uma profissão reconhecida, se ele não tem, se ele é um autônomo, se ele está desempregado, não importa. A partir do momento que você coloca todos eles para discutir um desafio, né, da cidade de Guarulhos, serve inclusive para que ele entenda os desafios que um funcionário público, né, que o governo enfrenta, né, para poder, às vezes, fazer uma contratação que, para a gente, que é da iniciativa privada, acho que é coisa simples. E não é. Vocês precisam lançar edital, você tem, né, sistema de compras, vocês têm uma série de coisas de regulamentação que a gente pode achar uma burocracia desnecessária, mas é justamente para evitar desvios, né, e para evitar atos incorretos de maus servidores. Eu acho que, assim, a gente serve também para quebrar uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, que é quebrar essa coisa, esse preconceito que as pessoas têm sobre o funcionalismo público, né? Eles entenderem os desafios de vocês é muito importante, né? Eles entendem e passam a valorizar o trabalho de cada um de vocês. Eu acho que é uma chance dele entender quais são os desafios da educação, da saúde, né? O que está sendo feito, o que está sendo lutado para construir, às vezes não se consegue, por uma questão legal mesmo, né? Porque as coisas não são tão simples. Quando a gente trata do dinheiro público, né, eu acho que as pessoas precisam valorizar um pouco o funcionário também, funcionário público, porque o bom funcionário, e existem bons funcionários, existem maus funcionários, como em qualquer lugar, né,
Existem bons médicos, maus médicos, existem bons funcionários públicos, existem maus funcionários públicos. A gente não pode julgar todos eles como se fossem maus. Eu vejo o tempo de trabalho, por exemplo, que a gente toma, né, fazendo esse experimenta, é um tempo gigantesco, muitas vezes fora de horário de trabalho. Sim. Né? Quantas vezes a gente estava lá visitando faculdade, visitando, sabe, para promover, quantas vezes vocês estavam acompanhando, quantas vezes vocês fizeram isso por conta, né, para divulgar, e eu nem estava presente e tudo mais, mas, cara, eu via, né, a gente acompanhava as redes sociais, vocês divulgando, em horários absolutamente contra, mas por quê? Porque realmente tem envolvimento para com o processo. Eu acho que isso precisa ser dito para quebrar um pouco desse preconceito, e principalmente, né, para as outras prefeituras tomarem isso como exemplo, né, porque eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, porque é até uma aproximação, né, do poder público para com o munícipe. Porque o município precisa perder um pouco desse preconceito que ele tem com o servidor público, sabe? Eu acho que essa é uma característica muito boa. A diversidade como um todo aqui a gente tem mesmo. Né? Esse evento que a gente está fazendo aqui, nós temos um número maior de mulheres. O primeiro era um número, né, muito grande de homens, então a gente viu essa transformação. A gente tem mentores que são LGBTQIA+, a gente tem participantes, as nossas 2 facilitadoras principais são mulheres negras periféricas, tá? E aí você fala, nossa, mas por que isso precisa ser dito? Porque precisa. As pessoas precisam olhar e entender que lá é seu lugar de falar sim, lá é seu lugar de direito sim, você merece estar no palco, você precisa estar no palco, porque senão a gente continua sendo só falácia. Eu acho que vocês estão de parabéns, porque é uma coisa que vocês efetivamente, inclusive, me cobram, né? Essa diversidade, né, de mentores e tudo mais. E a gente só traz mentores assim. Eu acho que o maior diferencial da Innovaction, e é uma coisa que vocês sabem, me cobram, é que quando a gente vem fazer os eventos, a gente realmente tem mentores diversos e todos eles estão por capacidade. Né? Não existe esse negócio, vou completar, então vou quebrar um galho e colocar alguém mais ou menos. Não existe. Né? Então são pessoas incríveis e realmente isso só acontece por conta da visão de vocês, né, dentro do DCTI, sobre tudo que está sendo construído para Guarulhos. Né? Eu acho que Guarulhos tem muita sorte de ter pessoas profissionais como vocês. E aí não é falando isso à toa, é realmente de convivência. E essa questão que você falou da visão, tá, que eu acho legal retomar, eu e o Thales, a gente sempre fala muito sobre isso, inclusive com todo o time lá do DCTI, porque é uma transformação de via dupla. Quando a gente vai no primeiro momento na secretaria, que a gente escolheu como tema, como parceira, para entender o problema, né? Então é importante vocês saberem que esse é um trabalho que a gente faz. Vai na secretaria, entende os problemas, para transformá-los em desafios para os participantes que aqui estarão no Hackathon. O primeiro ímpeto, né, o instinto ali do pessoal, dos servidores, é já falar para a gente a solução. Não, o que a gente precisa aqui é um sistema, o que a gente precisa aqui é um aplicativo, e a gente quer saber de fato o problema, porque a gente não sabe, e o Hackathon já foi nos provando isso ano após ano, né, que de repente a solução que se imagina nem é a mais viável ou não é a melhor. Pode ter uma melhor que o pessoal vai pensar aqui que a galera ainda não pensou. Então a gente faz esse exercício com os servidores, colocá-los para pensar na raiz do problema, no contexto do problema, para que aí sim a gente possa ir para os desafios. E ao mesmo tempo o pessoal que vem aqui, quando conhece esse contexto, como ficou muito claro no ano passado no Hackathon de habitação, o pessoal teve, com certeza, saiu daqui com uma outra visão sobre o servidor público quando viu os desafios que o pessoal da habitação tinha, né, para fazer o trabalho. E eles foram ao campo, né? Foram a campo. E eles foram a campo, quer dizer, talvez você não imagine o que é registrar uma comunidade, né? Mas quer dizer, entrar lá nas vielinhas, marcar as casas, né? Criar a identificação dela no sentido, olha, ela está no beco tal, na rua tal, número tal. Quer dizer, porque todo mundo tem, teoricamente, direito a poder indicar um endereço, um logradouro de residência. Então, olha o trabalho que alguém tem. Só que quando a gente fala alguém, a gente desmerece todo o trabalho feito por um servidor público. Né? E para quem já teve chance ou tentou entrar numa comunidade, você tem que sim chegar lá e saber com quem você vai falar, né? Pedir licença para você poder estar entrando para não ter problemas, né? E as pessoas muitas vezes te acompanham, né? Não é pela força, é pela conversa, é pelo bom trato. Não raro, às vezes, esse servidor também mora numa região de certo risco, né? Ou de vulnerabilidade social, numa área periférica. Sim. Então, também saber como conversar é importante. Quer dizer, então, a gente às vezes quer julgar, e aí eu acho horrível isso,
mas infelizmente acontece, do cara primeiro julgar para depois entender. E aí vem realmente o que você falou, cara, o habitação, eu acho que foi um marco para as pessoas entenderem efetivamente quais são as dificuldades de fato, sabe? Olha, tem, mas quem vai lá? É um ser humano que vai lá. Da cidade e do exato, servidor. né? Não, a gente vai marcar lá, vamos rastrear pro GPS, porque eles rastreiam tudo pelo GPS, bota um drone lá e faz, cara, tenta sobrevoar um drone, dependendo de onde vai, os caras derrubam o drone e atiram, né? Por outro lado, de repente, se você tá lá com alguém, conversando e tudo mais, você não sabe em que momento você pode ter uma ação policial e você tá lá no meio, né? Você não sabe o que está acontecendo, né, na dinâmica de uma comunidade em que tem sua própria realidade. Então, vamos ser sinceros, esses caras realmente são heróis. E eu acho que essa valorização também do servidor público é importante, sabe? Entender o problema, né? Respeitar esse servidor, porque o cara está lá para fazer um trabalho, sabe? E a gente cada vez mais vê, às vezes é uma autoridade que fala né, que apontar uma arma para um servidor, porque ele acha que deve ser atendido primeiro, né? A gente vê casos de agressão, às vezes, de porteiros, que, poxa, só porque falaram não, porque chamaram a atenção de alguma coisa. Quer dizer, acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção, né, do que é o poder público e, principalmente, do que são as pessoas que estão lá, muitas vezes, para ajudar ou mesmo para nos proteger. Sim. E a gente fica comendo bola com isso. Acho que, assim, começa o impacto ali muito positivo do Experimenta Guarulhos, assim, que é abrir esse espaço para que o munícipe entenda o trabalho e os desafios do servidor. Eu acho isso muito legal. Tem uma questão importante aí que toda vez que nós passamos em algumas instituições para fazer a divulgação do Hackathon, né, e tal, você pergunta, alguém aqui já participou de Hackathon? A maioria não participou, não conhece, não sabe nem por onde começa. Então, você falou muito dessa questão, né, da maratona hacker e tal, e você traz uma história sobre a questão de tecnologia, né? Nem sempre a tecnologia é uma questão de desenvolver aplicativo e tudo mais. Então, desmistificar isso para quem quer participar de um hackathon, acho que é uma questão importante. Se você puder citar essa história, né, de que, poxa, as pessoas pensavam que o dispositivo teria que ser só um aplicativo e criaram um dispositivo de proteção à mulher, não foi isso? Sim. Então, contar um pouquinho dessa história e dizer o que é realmente tecnologia, né? Que às vezes a gente fica muito preso a uma questão de mobile, aqui o telefone celular, enfim, internet, e às vezes não é bem por aí, né? A gente tem diversas formas de fazer tecnologia e fazer acontecer alguma solução. O exemplo que a gente usa, e a gente fez isso, né, acho que o Cris e o Thales estavam lá, inclusive como mentores no Inovatom de Combate à Violência Doméstica, porque nós da Innovaction, a gente faz vários hackathons e inovatons pro bono, né, que a gente fala, de causas sociais ou causas que são importantes para o mundo, vou falar dessa forma. Então a gente já fez dentro de ETEX lá em Paraisópolis, né? Quer dizer, é difícil a gente achar gente até que vá, né? Todo mundo fala sobre a importância, mas são os poucos que vão. E a gente tem esse costume, ou para fazer lá em cidades do interior, né? Como a gente já fez, o Cris já levei lá para Manaus, a gente já tem uma atuação em Boa Vista, a gente está vendo outros lugares no interior da Amazônia. E aí estou falando de interior, de ponto de não conseguir chegar de avião, porque não tem como chegar. Mas assim, é o que você estava falando. Uma das coisas, uma solução que apareceu, né, que todo mundo estava na moda ali em 2020. Vamos fazer um aplicativo de combate à violência doméstica, aí você tem um alarme que você aciona. Cara, a primeira coisa que o abusador faz é tomar celular. Começa por aí. Se ele encontra, e aí estava no auge de uma grande rede de varejo no Brasil, colocar um número de emergência 189, como se você estiver, né, sofrendo algum tipo de abuso, né, compra aqui no produto de 189 que você aciona o alarme. Quer dizer, a gente sabe de casos de pessoas que apanharam porque compraram alguma coisa de R$190. Sim. Ou de 199, 299, quer dizer. Por quê? Porque o abusador está sabendo da mesma questão que a pessoa que, né, o abusado, né? Então, assim, o criminoso, infelizmente, às vezes ele tem essa informação também. Então, uma das coisas que apareceu nesse Inovatom de Combate à Violência Doméstica foi uma coisa incrível. Foi uma menina, ela era confeiteira, estudante de engenharia de software, mas era uma confeiteira, que falou, olha, eu não vou conseguir participar, porque sábado e domingo é quando eu vendo mais bolo, e eu tenho mais trabalho, mas eu queria participar, eu queria fazer meu projeto e mandar. Eu falei, olha, então, oficialmente você não vai estar concorrendo aos prêmios, porque tem no regulamento o mínimo de 3 pessoas.
Mas a gente faz o seguinte, você entra como hors concours, né? Quer dizer, se você ganhar alguma coisa, talvez seja uma menção honrosa. Tudo bem, tudo bem. Ela trouxe uma solução que não era nem um aplicativo. O aplicativo dela rodava redondo, sabe? Chamava-se alguma coisa de receitas. E aí lá escondido no meio das receitas tinha dados informando para a mulher o que era um abuso, o que era o histórico de abuso, como funcionava, de que maneira detectar, essas coisas todas. Mas no meio das receitas também tinha, né, várias dicas assim sobre isso, então era muito legal. Mas a grande sacada dela não foi essa. A grande sacada foi como eu vou comunicar as mulheres sem passar pelos homens. Entende que a grande inovação que ela criou foi fazer um negócio que não passava por homens. Homem, sabe, comunicar isso num lugar que os homens dificilmente tocariam. Né? Só mulheres tocariam. Como é um caso que a gente precisa ter sigilo, eu não vou falar onde que é, Sim, claro. mas efetivamente só mulheres conhecem. Olha que coisa incrível. Ela detectou que o problema não é fazer o aplicativo, ou seja, a parte tecnológica do negócio, ela é fácil de fazer. Se você tiver mais ou menos o escopo, ele não é tão difícil de fazer. A sacada dela, a grande inovação dela, foi aonde comunicar sem passar pela mão do agressor. Então, quer dizer, olha que coisa incrível a gente ter esse tipo de discussão. Então, eu sempre falo que inovação é criatividade. Criatividade a gente tem e a gente tem que fazer. Estimula a criação, estimula a criatividade para gerar inovação. Isso é uma coisa que a gente promove. Quer dizer, a gente tem que estimular as pessoas a serem criativas. Tecnologia a gente compra. Então, se eu preciso desenvolver o sistema, isso daqui não é o principal foco. Então, você que quiser um dia participar com a gente, você se acha criativo, mas não sei nada de tecnologia, não tem problema, é até melhor. Porque você vai imaginar um negócio, vai perguntar, olha, isso pode ser feito? E alguém vai falar sim, porque hoje existe tecnologia para isso. Ou não existe. Não existe. Né? E dá para realizar ou não. Então, assim, a inovação ela vem de várias formas. Né? Eu acho que a grande sacada realmente do DCTI, né, e dessa parceria que a gente fez foi isso. Vocês conseguiram criar uma forma de trazer pessoas que muitas vezes não sabiam nada de computador, Sim. né, e que estão aí participando com a gente. Se não me engano, dessa vez, acho que o participante mais velho tem cerca de 30 anos, mas a gente teve, 50. sim, experiência, 50? 50, nessa edição, 50 anos. Nem... Eu preciso ficar quieto, então, porque o cara tem a minha idade e eu não olhei. Deve ser desse japonês, né? Tiração de sal, né? A gente vai bem até os 250 anos, depois a gente vira uma uva passa e vai pro beleléu. Mas para entender, olha que coisa incrível. Eu tenho pessoas extremamente experientes, em termos de tempo de vida, e eu tenho jovens de 14 anos. Quando é que elas sentariam na mesma mesa para discutir inovação, para discutir construir de igual para igual, né? Num ambiente seguro? Né? Então, assim, a gente precisa mudar isso, a gente precisa quebrar esses paradigmas, e a grande vantagem que vocês têm é justamente essa. O Experimentar é um grande experimento que já se tornou realidade. Eu espero que seja o grande legado aí da Prefeitura de Guarulhos, e principalmente para mim é um grande legado. São 8 anos praticamente já fazendo essa etapa do Experimenta. Assim, tem uma história, né? Não só eu tenho uma história com o Experimenta, mas acho que o Experimenta tem uma história comigo. E eu sei o valor que teve para que eu pudesse aprender também a tocar esse tipo de eventos. Né? Hoje nós somos o maior organizador de hackathons do Brasil, isso eu posso falar de boca cheia mesmo. Né? Nós fazemos mais de 25 por ano. Né? A gente tem presença em 12 estados, a gente está trabalhando com outros estados mais para esse ano. Mas tudo começou aqui. Testar mentores, não sei, vou trazer bons mentores, mas eu não sei se a pessoa, né? A gente trazia para cá, a gente promovia o pessoal daqui, a gente trabalhou com muitos mentores muito bons daqui de Guarulhos, a gente viu esse pessoal crescer, né? Então a gente tem Mattioli lá fora, sabe, muitos participantes que começaram como participante, vieram se tornar mentor, depois eles começaram a ajudar, e agora hoje eles estão uma carreira voando, né? A gente tem gente com Software House em Brasília, né, caso do Wesley, a gente tem gente, né, trabalhando fora, né, caso do próprio Mattioli, a gente tem gente que está atuando de mentor comigo nos eventos, acho que o Cris lembra, né, o próprio Emanuel, que era um garoto, né, não vou falar que ele era introvertido, né, que conseguiu sair, cara, faz pitch agora, ajuda. Teve recentemente um hackathon em São Paulo, pela DESAMPA, pela Agência de Desenvolvimento de São Paulo,
que ele eu estava entre os top 5 mentores mais elogiados, num ranking, enfrentando, vou falar dessa forma, enfrentando, né? Mas participando desse concurso, né, de melhor mentor, com alguns dos 20, 30 melhores mentores do Brasil. Tá? Gente que ganhou Startup Awards da Associação Brasileira de Startups, gente que está sempre sendo indicada para alguma das categorias, gente com startup de verdade, gente com carreira já estabelecida. E aí eu tinha o Emanuel, que saiu daqui, que estava começando, que estava não sei o quê, que estava entre os mais bem votados, no sentido de impacto, né, no sentido de conhecimento, de empatia, de uma série de coisas. Então isso mostra que pode ser uma grande porta de entrada, né? E eu espero que mais gente participe. Né? A gente já está convida, vem participar, porque, cara, é uma experiência única. Sim. Dizer que a gente, enquanto organização, né, o Hackathon, ele tem, para você que nunca participou do nosso Hack, ele tem toda uma organização no sentido de passar quais são as ferramentas que você vai usar, então, para desenvolver a solução, né? Então, aqui nós temos ferramentas e oficinas. Então, durante o Hackathon, nós temos as oficinas, não é isso, Cris? Nós temos os mentores, como o Takaki já falou aqui. Então, tem mentoria durante todo esse tempo, né? Tem a etapa, qual hora você faz tal atividade, que horas que você vai para outra atividade. Então, você vai começar, então, pensando qual é essa dinâmica, pensando qual é esse problema. Esse problema, ele realmente existe. Vai validar os dados, né? A gente fala muito da validação, então você vai começar pela validação, enfim, né? É uma pergunta que sempre me fazem, assim. Então eu vou nas instituições para fazer divulgação, as pessoas perguntam, cara, mas eu nunca participei, e aí, como é que funciona? Tem todas as ferramentas, tem oficina, tem mentoria, tem etapa por etapa, como é que é para ser feito, é acompanhado de perto. Então, assim, não tenha medo de participar do nosso experimento, porque nós temos todo o direcionamento para que você consiga, ao final do nosso evento, chegar a uma solução e apresentar, então, o seu pitch. Não é isso, Cris? E aproveitar a oportunidade, né, Thales e Takaki, porque acho que é bacana falar que antes de 2017... nós não tínhamos conhecimento de iniciativas assim na cidade. Perfeito. Inclusive, o experimento ele nasce por isso. Né? Uma cidade do tamanho de Guarulhos, com o poder econômico que a gente tem, com o nosso potencial de crescimento, mais de, acho que beira 1,5 milhão de habitantes, mais de 1,3 milhão. 1,3 milhão. 1,3 milhão habitantes. O último IBGE, né? Isso. Então, assim, tantas uma universidades cidade... e centros universitários Sim, aqui, atuando na região. E aí vem uma puxada de orelha, por favor, comecem a se mexer. Não, e agora estão, né, assim, porque a gente não tinha, né, até então não tinha. Então a gente passou a organizar o experimento aqui no primeiro ano, foram 2 edições, né, mas a gente percebeu que precisava ser uma edição só por ano, até para a gente dar tempo de que a solução pudesse ter a oportunidade de ser incubada dentro da prefeitura. Então hoje a gente pega a solução, que às vezes nem é a solução que foi premiada, né, tem premiação também, dinheiro, amanhã a gente vai conhecer os melhores, né, projetos vencedores e que vão ter uma premiação em dinheiro, mas tem também essa questão forte da gente ajudar pessoas que ainda não tiveram esse acesso. Então, 2017 foi o primeiro, e essa questão de legado que o Takaki falou, a gente observa aqueles que participaram pela primeira vez, alguns com empresas, outros hoje ajudando no processo de mentoria, né? Outros não tendo sua própria empresa, mas colocados em empresas multinacionais, em cargos de relevância, carreiras que realmente cresceram por conta do experimento. Sim. E a gente faz sempre esse trabalho de corpo a corpo, né, indo nas faculdades, indo nas escolas, porque a gente sabe que depois que a pessoa que tem interesse em inovação, em tecnologia, participa pela primeira vez, ela vai querer participar, ela vai gostar e ela vai se engajar, né? E uma coisa que a gente falou, Takaki, de mentores, né? Você tem essa relação muito próxima dos mentores porque você faz esse elo entre os mentores, a organização e os participantes. Como é essa responsabilidade tua e dos facilitadores que geralmente estão contigo para fazer essa questão? Uma coisa que eu falo não dá para a gente transformar em mentor quem não tem o Espírito Santo. Quer dizer, eu não posso trazer um cara que está preocupado em vender cursinho. Por favor, com todo o respeito a quem vende curso, tá? Mas eu não posso trazer um cara que depois vai ficar bombardeando esses caras, falando, você faz meu curso, sabe? Não. Primeiro que a gente tem essa questão. Segundo, eu preciso de gente que efetivamente
tenha uma carreira, mas que saiba também passar as informações, usar essa experiência para passar informações. Sim. Né? Porque às vezes o cara é um grande professor, ele é um grande acadêmico. E às vezes tem muitos acadêmicos que são só teóricos. E tudo bem, para uma academia. Para um hackathon, ele tem que mentorar, ele não pode dar respostas, ele tem que incentivar você a pensar até você chegar nas decisões e chegar nas coisas que fazem sentido para você. Né? Então, levando isso em consideração, a gente toma muito cuidado na seleção dos mentores. Né? Vocês dois estão como mentores nossos já, né? O Cris já teve chance de viajar conosco, eu espero te levar em breve, Thales. Mas que isso legal, que legal. Pode ser. dá para dançar boi bombar, a gente dançou boi bombar lá, conheceu o Garantido, conheceu o Caprichoso. Né? Que não dá para divulgar o vídeo aqui, mas eu vi o vídeo. Dançou quadrilha lá em Manaus. Cris dança bonito. Mas sigam o perfil do Experimenta no Instagram, Sim. experimenta_gru. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos liberar o vídeo do Cris, que sou eu mesmo no caso, dançando a dança do boi em Manaus, no Hackathon. Sim, é isso. Vermelho no curral. Daqui a pouco ele tá dançando. Não vou dar spoiler, vamos deixar chegar a mil seguidores. Eu vou juntar o pessoal lá do Inove Manaus lá para pedir para eles, cara, vamos lá, vamos bombar o Experimenta Underline Gru lá para poder cortar ajudar. essa parte. Mas assim, é importante a gente falar isso. Os mentores que a gente traz realmente, na medida do possível, a gente traz inclusive mentores de fora de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, né? A gente já teve gente de Manaus aqui, a gente já teve gente de outros estados, a gente já teve ex-secretários de Estado, né? O ex-secretário de Estado, ex-secretário de Turismo do Estado de São Paulo já esteve aqui como nossa mentora. Varou noite com a gente, olha que coisa. A gente teve diretores de grandes empresas varando noite aqui com a gente. Então, quer dizer, aonde é que a gente vai ter tanto acesso de poder conversar, de poder mostrar conhecimento, né, para esse participante, mas também de que maneira a gente pode trazer esse tipo de coisa para que o mentor ele se sinta parte do processo. A maior parte dos nossos mentores já participaram de algum hackathon com a gente, como participantes. Então isso é um choque cultural para o cara, ele precisa entender quais são a jornada do participante para poder saber, ok, eu entendo essa dúvida que você está tendo agora, mas essa dúvida tem a ver com isso. Então esse cuidado a gente tem, né? Mas principalmente esse carinho, porque o nosso principal ativo, e é o que a gente sempre discute, o Cris e o Thales sempre pegam no meu pé sobre isso, é para a gente nunca esquecer que é você participante, você munícipe de Guarulhos, que é o maior ativo que a prefeitura tem, então é quem a gente mais respeita, né? Então eu tenho que respeitar esse tempo que você está abrindo mão do seu sábado para domingo, né? Quer dizer, seu sábado e domingo, virando a noite de sábado para domingo aqui, para construir uma solução para o município de Guarulhos. Então nada mais justo que tenha aqui alguém que efetivamente vai te pegar pela mão e vai falar, beleza, vamos enfrentar essa jornada juntos, né? E não alguém que vai ficar, desculpa o termo, né? Te enchendo de regras, né? E te enchendo de teoria e não te levando para lugar nenhum. Sim. Eu acho que esse é o principal cuidado que a gente tem e valorizar o participante. Assim, eu acho que todo participante sai daqui energizado. Se você nunca participou, eu te aconselho a participar. Né? Nós temos o nosso grito de guerra, nós temos lá a nossa uma palma, duas palmas. E quem não sabe, desculpa, fica curioso, porque tem que ficar curioso mesmo. Cara, você me assustou agora. Ele falou assim, desculpa o termo. Aí eu falei, vai vir alguma coisa, te enchendo de regras. Eu falei, então lembrei o episódio do Caio, né? Que o Caio fala bananão lá no programa. Sim. Então, na dúvida, a gente toma cuidado, né? Porque assim, eu tô aprendendo. Mas isso é importante mesmo, porque é sempre um processo evolutivo. Cada vez que eu faço um experimento aqui, eu aprendo muito também. Né? A gente entende cada vez mais os desafios do poder público, cara, isso é uma coisa que me deixa às vezes revoltado, mas eu entendo porque precisa de algumas amarras, porque senão também a gente, né, tem lugar que vira a festa da uva, né? Não que a festa da uva seja ruim, mas vocês entenderam o termo, né? Quer dizer, tem lugar que fica uma bagunça, né? E não precisa ficar. Guarulhos merece, sim, coisas melhores, a gente sabe que vocês têm. Uma coisa que eu sempre brinco aqui, toda vez que a gente discute, Guarulhos precisa deixar de ter esse complexo de vira-lata, de achar que é a cidade dormitório, que é só, sabe, um adendo disso aqui em tal de São Paulo. Não, Guarulhos é uma economia pujante, sabe,
com várias vertentes econômicas, com potencial gigantesco, né? E que dava para fazer muita coisa e, de fato, impactar a vida de muita gente e a gente construir. Então, eu acho que, de novo, né, eu acho que a maior coisa que os mentores sentem quando vêm aqui é que eles veem todo esse potencial, sabe? E do lado de São Paulo. Né? Então, muitos dos caras que participam com a gente acabam contratando gente de Guarulhos, né, para jobs, ou indicando para coisa, e você tem cases incríveis aqui, né? A gente teve algumas pessoas que saíram dos primeiros hackathons do Experimenta Guarulhos que estão voando baixo, né, cara? Quer dizer, estão incrivelmente longe, né, em termos de carreira, em termos de realização pessoal. Eu acho que essa é a principal diferença. E esses mentores ajudando, então fica muito fácil para mim coordenar isso. Mas agora, Taka, que você elogiou os mentores, falou que é fácil coordenar um time de mentores assim, né? Mas você sabe que é o nosso primeiro episódio, então você é uma cobaia também aqui, né? Que a gente vai tentar inaugurar um quadro aqui, não tem nome o quadro ainda, né? Aquele quadro típico, né? Bate-bola, pode ser, sei lá, experimenta um nome. Ou então vocês dão uma sugestão de nome melhor aí pro quadro. Tá? A gente vai falar aqui para vocês jogar um pouco no fogo os mentores, tá? Tá bom. Então eu vou alternando com o Thales aqui, a gente vai falar, você fala um mentor. Tá bom. Tá bom? O mentor mais agitado. Sem dúvida nenhuma, Felipe Mattioli, que começou como participante. Cara, era difícil o quanto ele queria ajudar, o quanto ele queria sair de um lado pro outro, fazer tudo. E a gente, calma, cara, respira, tem ritmo esse negócio. E ele, não, mas eu vou aqui, vou ajudar ali, e a gente tinha que segurar ele. Mentor ou mentora, né? Pessoa mentora. Pessoa mentora, vamos Pessoa lá. mentora. Pessoa mentora que morre mais rápido. Ou seja, capotou, dormiu. Não aguentou a madrugada. Cara, esses daí a gente tem os pobres servidores públicos que, infelizmente, a gente sabe que eles muitas vezes saem da labuta de sexta-feira e já vêm para cá para falar de uma coisa que eles vivem no dia a dia. No sábado, ok, eles estão animadaços porque eles estão conseguindo ter espaço para falar dos desafios, mas chega ao final da tarde assim, você vai... E não é que eles estão cansados, é que eles são muito demandados no sábado. Né? Não é que não tenha vontade, mas é que eles são tão... O pessoal aperta eles tanto. Mas por que você faz isso? Hoje eu estava vendo a menina lá perguntando, mas como que você faz? Aí ela explicava. Mas é sério? É assim? Não dá para mudar? Ela, não, isso é processo. Mas esse processo não faz sentido. Mas não fui eu que criei. Mas não faz sentido. Sim, mas eu tenho que seguir. Mas por que não muda? Porque é uma lei. Mas quem que inventou essa lei? Aí, sabe, aí você fica pensando, meu Deus do céu, cara. Quanta paciência. Então, infelizmente, todos os servidores, não digo todos, o pessoal do DZTI não, mas, cara, as secretarias que vêm aqui participar desse moedor que é o Experimenta, a gente vê eles sendo bombardeados de tanta pergunta que até Mas eu não gostoso, vou aceitar essa resposta. Eu também. É claro que não. Porque também os servidores eles vão mudando, né? Sim, então, cada vez a gente faz com a secretaria, vem novos servidores. E aí é a primeira vez. Mas o Taka faz uns 50 hackathons por ano. Sim. Então, para jogar na fogueira, alguém que participa sempre, tá? Pode ser, não pode ser aqui, pode experimentar. Pode ser de Manaus, pode entrar, tá no YouTube, tá pro mundo. Não, então tá bom, vai. Então vamos, refaz aí. A pessoa mentora. Pessoa mentora que morre mais rápido. Daniel Takaki. A foto mais famosa que tem, e os caras caçam em todos os hackathons, e vocês sabem disso, qual é? Daniel Takaki dormindo? Sim. Aonde? Aliás, a câmera não vai pegar, mas eu já tenho foto de hoje já. Então, pronto, para vocês entenderem. Aqui não, se você voltar um pouco no vídeo, ele vai estar dormindo aqui no podcast. Que é uma inovação, que é o primeiro podcast que a gente faz que a pessoa dorme enquanto a gente está entrevistando ela. Vamos lembrar que na realidade eu sou japonês, eu estou concentrado. Verdade. Claro. Tá, vamos lá. E a pessoa mentora, o contrário, que fica mais tempo acordado? Brenda Xavier. Brendinha é fora da caixa. E essa mulher trabalha, estuda, faz... Aí eu brinco com ela, realmente, mulheres, vocês são incríveis. Porque se eu tivesse um décimo... Tudo bem. E veio também como... Foi para participante no começo. Ela virou mentora, né, já tem um tempo. E é uma energia, e assim, chamou, ela tá lá. Levei ela para Roraima no fim de semana, no outro fim de semana. E é uma viagem de quase... Né, são 9 horas entre conexão e tudo mais. Chegou, mentorou, voltamos no final de semana seguinte, já tinha um hacker em São Paulo. Tava lá com todo o pique. Tanto que ela usa uns cabelos, né, de cor diferente e tudo mais. Aí, no último hackathon do Experimenta aqui, ela tava de Hashira do Fogo, né? Aí eu falei, agora entendi de onde você tira toda a sua força. Eu acho que isso vai levar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é:
pessoa mentora mais estilosa. Nossa, aí realmente volto na Brenda, porque... Levou dois, sabia que ela ia levar esse Não, esse título não tem como. Para quem conhece, entende. Porque são tantos cabelos e ela faz questão de se preparar Sim, com isso, cara. É gostoso de ver, assim, o carinho que ela... o carinho, né? Eu acho que o mais importante, assim, não tem como falar, é carinho. Sim. Ela faz questão de estar com cabelo, ela faz questão de estar coisa, ela faz questão de criar essa empatia com o participante, que é um negócio muito fora. Sim. Pessoa mentora mais boazinha, aquela que tem um pouco de dó ali dos participantes, que pega leve. Yumi. Yumi. A Yumi. A Yumi é a mais boazinha, assim, a Yumi realmente está batendo. E a Gessiane, que né, agora virou facilitadora, mas... Tá começando leve. agora está começando leve, mas assim, as duas eram... e tem, aliás, parece sacanagem, vou citar outra japonesa, né? A Gessiane não é japonesa, mas vou citar outra japonesa, que é a Tiemi. Que ela falava assim, mas você tem certeza? E é nesse tom de voz, assim, calminho, você tem certeza? Olha, se fosse você, eu validava um pouquinho mais. Mas tudo bem se você não quiser fazer isso. Aí você começa, meu Deus do céu, onde que eu errei? Começa a dar desespero. A gente falava que ela era apelidada no grupo de mentores de bomba de algodão doce. Bomba de algodão doce. Pensa num Pokémon que seria uma bomba de algodão doce. Sim. Essa é a TM. Essa é a TM. E agora a gente tem a Yumi aqui também. Ela já ia um pouquinho mais direta, mas a TM, assim, você ficava olhando, você ficava assim, tá doendo, para, assim. Você nem percebia, cara. Vamos lá, você falou de bomba, né? Bomba, então, pessoa mentora mais malvada. Tem 3, 4 que são duros. Mas vou trazer um que tem o nome mais engraçado. Eros Carrasco. Sabia. Porque o Eros, né, para quem sabe, é o deus do amor. Sim. E Carrasco... Sábado ele é o Carrasco. Sim. Domingo tá todo mundo fazendo coraçãozinho pra ele. Você fala, não é possível, cara. e nas avaliações é assim mesmo, sabe? Pessoal, se eu fizer a avaliação no sábado, todo mundo odeia ele. No domingo é outra coisa. Sim. Mas a gente já tem outro substituindo. Agora o Eros tá ficando mais... Eu brinco, né? Tá quase casado já. Tá coração mole agora. Né? Mas a gente tem outros aí. Né? Antes a gente tinha o Halber, no Rio Grande do Sul. Olhar assim... Tinha até um meme dele, assim, olhando. Decepcionante. Nossa. Que vira meme os mentores, eu vou te falar. E agora a gente tem um extremamente técnico, né? Que dói também quando ele pega pra bater. E ele bate, ele só aparece no sábado de madrugada, cara. Sim. Thiago Caminha. Caminha. De madrugada de sábado, meu caro, junta ele e a Brenda. Eu não teria coragem de ficar nesse acabar nem a custa de porrada. Tô brincando, isso é um amor de pessoa. Takaki, cara, não podia ser outra pessoa a inaugurar o primeiro podcast do Experimenta Guarulhos. Não teria lógica nenhuma. Se fosse outra pessoa. Então, cara, muito obrigado pela participação, obrigado pelo trabalho que você tem nos ajudado a construir durante todos esses anos. Estamos juntos. Sim. Obrigado por fazer parte do primeiro episódio. Deixa seu recado final aí pro pessoal. Eu não podia deixar de citar pelo menos 2 mentores aqui que têm construído isso com a gente, né? Quer dizer, Thales e Christopher, vocês, cara, como mentores também fazem muito sentido, com pessoas que estão construindo o futuro e principalmente estão construindo Guarulhos nos últimos 7 anos, eu vejo, a gente trabalha juntos nesse negócio, quer dizer, o desempenho de vocês é uma coisa incrível. Dito isso, eu vou passar um recado para vocês, cara, continuem nesse ritmo, continuem construindo. Acho que Guarulhos merece mais eventos do gênero, né? Guarulhos precisa de coisas assim. Guarulhos é uma grande cidade, é uma grande metrópole, não perde para nenhuma cidade do Brasil, tá? Em termos não só econômicos, mas em termos de potencial de crescimento. Tem pessoas, né, munícipes extremamente preparados, tá, capacitados, super criativos. Você tem uma diversidade enorme, desde pessoas que moram em bairros muito simples, mas que são extremamente criativas na sua resolução do seu problema, extremamente resilientes na vontade de vencer e de construir um futuro. Tá? Você tem jovens ali com uma criatividade muito fora da caixinha, né? E pessoas já mais experientes, com grande experiência, com grande vontade de viver e de construir coisas. Então, eu acho que assim, o maior recado que eu posso deixar eu espero que Guarulhos
e o guarulhense acredite em Guarulhos tanto quanto eu acredito. Porque se eu estou há 8 anos aqui fazendo e a gente veio, né, na base da porrada fazendo esses 8 anos, é porque realmente a gente acredita. E eu acho que você, guarulhense, merece acreditar mais nessa cidade, né, e principalmente acreditar mais em vocês. Então, parabéns, né? Eu acho que, de novo, eu tenho que deixar essas palavras de agradecimento à DCTI, à SECT, né? Principalmente por esse trabalho todo que tem vindo sendo construído. A todas as pessoas que participaram, né? Eu citei pelo menos alguns mentores daqui, né? Não tem como negar todo esse trabalho, né? E principalmente essas pessoas que vieram participando e a gente acompanhou o crescimento. Wesley, né? Wesley Guirra, a gente tem aí acompanhado, né? O pessoal do IF, Gabriel, tudo muito. Quer dizer, olha quanto que vocês fizeram, né? O pessoal da ONG que está lá, Kate e tudo mais. Quer dizer, a gente tem inúmeras pessoas que hoje impactam outras vidas de outras maneiras, né? Sejam como exemplo, sejam como profissionais, sejam como professores, sejam como lideranças técnicas ou não. Mas a gente vê que são pessoas que saíram daqui de alguma maneira transformadas, impactaram a minha vida, impactaram a vida dos mentores, impactaram outras vidas e ajudaram a gente nessa construção incrível que hoje é o Experimenta. Assim, eu acho que é um evento consolidado, mas, de novo, se não for tratado com carinho, ano que vem morre. Sim. Então, isso eu peço para vocês, por favor, guarulhense, guarde isso com carinho, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Guarde isso com carinho. Esse é um grande legado que está sendo deixado para vocês. E vamos aproveitar o agradecimento também, agradecer a toda a nossa equipe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, até em nome do nosso diretor, Marcos Garcia, do nosso secretário Jorge Tayar, que nos dão esse poder, essa autonomia para tocar esse projeto tão importante. Certo, Thales? Vamos encerrar então? Agradecer você que por algum momento passou por alguma edição do Experimenta. Nós estamos aí fazendo Experimenta desde 2017, ela é uma construção coletiva, então você que já esteve presente aqui como mentor, como um participante, ou até mesmo se você é um familiar de alguém que já participou de uma edição aqui do nosso Experimenta, nós agradecemos muito, porque vocês fazem parte dessa história e sem a participação de vocês, nada disso teria acontecido ou não teria continuado. Então, muito obrigado. E você que ainda não participou, venha fazer parte da nossa história. O ano que vem estaremos de novo fazendo Experimenta. Esse foi só o primeiro episódio do podcast. Você vai poder acompanhar muito mais ainda durante todo esse ano, né? E o ano que vem temos a outra edição do Experimenta. Dê sugestões sobre as próximas edições do Experimenta. Acho que pode ser bacana. A sua observação aqui, ela pode ser aceita por nós. Então, participe, esteja junto. Estamos nas redes sociais, não esqueça disso. Siga-nos, Experimenta _GRU. E ficamos por aqui. Muito obrigado, Takaki. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras. A equipe técnica aqui que nos ajudou demais. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Seguimos, tá bom? Estamos aqui e o nosso recado é, na próxima edição, Experimenta, vem que vem. Valeu, obrigado. Experimenta, vem que vem, cara.